unidade atualmente na UBS Rural, em Aiuruoca, me corrija se eu estiver falando errado, porque o nome é bem diferente, no sul de Minas. Ele também é mestre de ensino na saúde pela UF e membro do centro afiliado em Croquem, no Rio de Janeiro, e membro do Show Medicine Brasil. A gente também tem o Moisés, que vai ser o segundo a falar. Ele é médico de família e comunidade em Irajá, no Rio de Janeiro, ex-preceptor do programa de residência na Secretaria Municipal de Saúde lá do Rio de Janeiro, mestre em saúde coletiva, com ênfase na APS. E a Carla Lemos ela fez medicina pela UF, tem residência médica em clínica médica e reumatologia, pós em gestão em saúde pela FGV, mestranda de política de planejamento e gestão pelo Instituto de Medicina Social, na UERJ, e trabalhando hoje em Manguinhos, Fiocruz, na área médica do Departamento de Assuntos Médicos, Estudos Clínicos e Vigilância de Pós-Registros. Vamos? Aqui, você que sabe. Prefere aí? É só ligar? Alô? Alô? Funcionou. Nós estamos entre amigos, então eu já fico tranquilo. Eu estava preocupado para vir para cá, voltar a Petrópolis, porque eu falei, quem são os dois palestrantes? Mas aqui já ficamos amigos. Aqui já convidei para vir a Aiuruoca, conhecer as cachoeiras, já fiz o meu merchandise aqui, então está tudo certo. Gente, antes de começar qualquer coisa, eu queria falar que eu estou até emocionado de voltar aqui. Pô, há muito tempo, cara. Fui preceptor aqui, dei aula nessa faculdade, e agora estou no UBS Rural lá, e já convido todo mundo aqui a conhecer a Aiuruoca. Quem não conhece, não sabe o que está perdendo. E aí me chamaram para falar sobre um tema de por que nós chegamos à necessidade de saúde baseada em evidência. E aí eu fiquei pensando, como eu vou montar essa aula, né? Já que vou falar sobre o quê? E aí me falou muito assim ao coração a fala de trazer um pouco o contexto histórico para a gente ver que a gente não está muito diferente de 1800 e pouco, não. Eu vou provocar vocês com algumas figuras históricas até chegar à saúde baseada em evidência. Não vou me estender mais do que 20 minutos, fiquem tranquilos. Mas olha só. Quem dessa sala conhece essa figura aqui, ó? Quem conhece essa figura? O senhor lá atrás, 2. Esse cara é o pai da saúde baseada em evidência. Ah, não é o David Sachs que deu o nome lá, a galera do Canadá que falou que é o tripé. Esse cara fez a coisa mais revolucionária na visão de você juntar a prática médica, a experiência profissional, o seu olhar crítico sobre a realidade e fazer, de forma rudimentar, a utilização da epidemiologia clínica para mudar a vida das pessoas. Ignaz Semmelweis, o que ele fez? Ele estava em Viena, no hospital, e morria, gente, as gestantes quase todas, de febre puerperal. Morria muito mesmo. E ele ficava intrigado com aquilo, olhando a realidade. E qual era a conduta? Mantinha a conduta. O que ele observou? Tinham 2 enfermarias. Uma enfermaria, quem que cuidava? Estudante de medicina e os professores. E a outra enfermaria, parteira. Onde morria mais? Chuta. Você tem uma chance só. Você é estudante de medicina? Você tem cara de estudante de medicina. Como é que você chama? É? Não, vou descer aí, pô. Como é que você chama? Vamos lembrar que eu dava aula aqui. Como é que você chama, cara? Pô, onde morria mais? 4, 5, 6 vezes mais. Estudante de medicina ou parteiro? Estudante de medicina. Lógico que é estudante de medicina. Lógico. Morria mais por quê? Pensa que você é o Ignaz Semmelweis. Você está lá. Uma coisa, não existia conhecimento de germe. Sabe o que eles acreditavam, cara? Que vinha aí uma onda, chamava de miasma, e aquilo pegava você. Sabe o que os caras acreditavam naquela época? Que você deveria manter a sujeira. Porque, por exemplo, se você fizesse uma crosta de sujeira, talvez protegesse da doença. Isso é a visão dos caras. E você é o Ignaz Semmelweis. Ignora tudo que você sabe. Ele olhou aquilo e falou, pô, morre 4 vezes mais nessa enfermaria do que nessa enfermaria. O que tinha de diferente? A limpeza das enfermeiras, da parteira. Limpeza da parteira. Sabe o que acontecia, cara? Os estudantes de medicina, os médicos, iam para a autópsia e entravam na sala, cara, para o procedimento cirúrgico da gestante, tudo sujo, pô. Sujo de restos, cara, de cadáveres. E aquilo contaminava as gestantes.
Ninguém sabia como, que não conhecia os germes. O que o Semmelweis fez? Como é que ele percebeu isso? A genialidade do cara. Um dia, ele estava na autópsia, um amigo dele foi fazer a autópsia e cortou a mão. Quando ele cortou a mão, cara, ele infectou. Ele infectou e morreu igualzinho, cara. Ele teve a mesma febre, os mesmos sintomas. O Semmelweis falou, cara, isso não é da gestante. Alguma coisa tem nessa sujeira aqui. E como é que ele fez esse ensaio clínico rudimentar aí? Ele pegou uma solução de cloro, colocou na água e falou, agora vai lavar a mão aí, cara. Lava a mão aí. Os caras começaram a lavar a mão. O que aconteceu? Esses dados que você vai ver aqui são os dados antes. Olha como é que era a mortalidade, a curva azul. Na primeira clínica, que são estudantes de medicina, e abaixo, as parteiras. Isso era antes. Depois, caiu ridiculamente. Chegou a quase zero, cara, a mortalidade. Isso é incrível. Isso é a maior revolução que já teve na saúde baseada em evidência. E o que aconteceu com o Semmelweis? Ele foi internado numa clínica psiquiátrica, cara. Pô, parece 2024. Por quê? Porque ele ficou maluco, cara. Ele falou, vocês são uns assassinos. Ele começou a chamar os colegas deles de assassinos. E o que você acha que aconteceu? Logo depois que ele implementou isso, não seguiram, cara. Os caras se rejeitavam a lavar a mão. Não lavavam a mão. Ele morreu um pouquinho antes da descoberta dos germes. Hoje ainda é usado aí, inclusive agora. Mas ele foi execrado, a ponto dele perder a vaga de médico dele em Viena. Ele voltou para a cidade natal dele, na Hungria, com um emprego, subemprego de médico lá, e os caras falaram, esse cara é louco, cara, ele não para de falar para lavar a mão. O que um colega médico dele falou? Vamos visitar uma clínica psiquiátrica ali, porque tem um paciente para atender. Chegou lá, jogou ele lá, cara. E de lá ele não saiu, e morreu de depressão profunda. E hoje? Tem algumas coisas acontecendo aí. Vamos para a história. Esses caras são conhecidos como os papas aí, da saúde baseada em evidências, né? Mas vamos entender quem são esses seres humanos, para você poder entender como é que nós chegamos na saúde baseada em evidências. Por que houve a necessidade disso? O Rio, que vocês decoraram aí, causa efeito, fumar, causa câncer de pulmão. Ele já era um cara que eu considero esse povo todo aí médico de família e comunidade. Por quê? Porque ele era um cara crítico sobre a realidade dele. Ele olhava o paciente de forma integral. Não era esse negócio de copiar estudo, cara. Igual hoje, você vê aí, o cara cria um Instagram e fica lá, saiu um ensaio clínico, aí já vou mudar a conduta. Isso não é saúde baseada em evidência, cara. Saúde baseada em evidência é esse olhar crítico sobre a realidade, de entender o seguinte, o que esse cara viu, o Rio? Nós estamos praticando uma medicina baseada simplesmente em eminência. O Moisés era médico, ele era o bambambam lá, eu vou seguir o que ele fala. Não tinha evidência de nada. E ele começou a questionar isso. E um dos principais ensaios clínicos feitos, o primeiro maior ensaio clínico é feito por ele, pessoal. Que é a streptomicina para tratar a tuberculose. Isso mudou o mundo, pô. Alguém vai falar, não foi o James Lind lá com o negócio do barco? Foi, mas aquilo é rudimentar. Agora, ensaio clínico parrudo, bem feito. Vamos colocar isso aí como o primeiro. E ele foi professor de quem? Do Archibald Cochrane. Então, as coisas fazem sentido. Da onde que o Cochrane tirou a ideia? Pô, nós temos que sistematizar as evidências. Nós temos que fazer ensaios clínicos. Pô, cada um faz o que quer nesse lugar. Vamos fazer teste clínico para as coisas. Da onde ele tirou isso? Ele foi aluno do Rio, pô. Se a gente não conhece a história, a gente não entende por que esses caras influenciaram o mundo. Porque eles são da epidemiologia clínica. Eu não gosto de epidemiologia. Cara, não tem jeito, vai ter que gostar. A inteligência social vai fazer para mim. Vai ter que gostar, cara. Por quê? De alguma forma você vai ter que gostar. E a medicina, ela ficou muito tempo na fisiopatologia, que eu amo, tá? Então, eu sou bem tranquilo para falar aqui. Se tem uma coisa que eu amo, chama-se fisiopatologia. Mas muitas coisas se provaram que a fisiopatologia provava absurdamente correta. Quando foi testar, falou o contrário, pô. Posso dar 30 exemplos aqui. Esse cara também precisa ser conhecido. Quem não conhece, anota, vai ler sobre a vida dele. Alvan Feinstein. Um gênio. Por quê? Mesma coisa, olhar crítico, a realidade, ele foi vendo as crianças morrendo, febre reumática, até pouco tempo aí, era fim de carreira, dava doença valvar em quase todo mundo, não é isso? Penicilina não existia, ou tinha muito pouco. Como é que tratava isso aí? Até hoje dá ruim, imagina nessa época. O que ele começou a olhar? Nós estamos examinando esses pacientes aqui, e como é que eu classifico se esse paciente vai ser grave ou não? Aí, o que os catedráticos falavam? Não, você tem um sopro, você tem um sopro do edema valvada, mitral, isso aí dá uma estenose mitral transitória, você trata o paciente melhor. Você tem as alterações valvares de insuficiência mitral, depois estenose mitral. Ele testou isso aí.
naquela época. Isso é genial. Por quê? Ao escutar o paciente, ele conseguia definir qual era o prognóstico mais ou menos. Não 100% certo, mas ele tinha uma ideia. Qual é a gravidade disso aqui? Está dando mixedema de válvula mitral? Ele vai para cá. Não está dando nenhuma alteração cardiovascular? Nós vamos para lá. Esse cara mudou o mundo. Então, nós não podemos chegar no David Sachs, que depois eles vão problematizar as críticas às evidências, sem lembrar a história. E esse cidadão aí, gênio esquecido. Quem aqui conhece esse cara? Isso é uma vergonha para nós médicos. Tem que conhecer esse cara. O que ele fez? Ele influenciou nada mais, nada menos que o Sachs. Olha o que o Sachs falou sobre o ensaio clínico dele. O que ele fez? Ele estava servindo na guerra da Coreia, pelos Estados Unidos. Coreia do Norte e Sul lá, lembra disso? Estava se matando lá, China de um lado, Estados Unidos, que rolo. Ele foi pelos Estados Unidos como médico. Chegou lá, todo mundo morria de hepatite A. E qual era a conduta da época? O que os catedráticos falavam? Deixa o cara aí convalescendo aí, deitado aí. Ele questionou isso, ele falou, cara, de onde surgiu essa evidência? De onde surgiu isso? Ele falou, não tem nada que comprove isso. Vou fazer um ensaio clínico, vou dividir esses soldados aqui, que estão machucados, que estão com hepatite aguda, e vou avaliar o que vai acontecer. Em relação à dieta, em relação à conduta que eu tenho hoje, em relação a deixar deitado. E o que ele descobriu? Não fazia diferença, filho. Isso era uma bobagem. Olha o que o Sachs falou para ele. Ler esse artigo não só mudou o meu plano de tratamento, mudou a minha visão de mundo. Ele influenciou a saúde baseada em evidência. Ele revelou a minha iconoclastia latente. O que é iconoclastia latente? Esse endeusamento dos professores. Que a gente tem que endeusar, tem que valorizar. Tem cara aqui que eu adoro eternamente. Foi meu catedrático. Mas você tem que ter o olhar de admiração e o olhar crítico. O que esse cara está fazendo? Está certo, está errado, tem evidência, não tem evidência, enfim. Ele falou, isso aqui é uma iconoclastia. Então, ele achava a faculdade de medicina dele e a formação médica dele ruim. E isso inaugurou na minha carreira, que mais tarde ele rotulou de epidemiologia clínica. Então, não adianta a gente ficar com o ranço da bioestatística lá do primeiro ano. A gente precisa integrar a medicina nesse olhar, por isso que eu chamo eles de médicos de família e comunidade. Eles nunca falaram que era para a gente copiar artigo. Eles falaram o seguinte, questione o que você está fazendo. Questione o status quo, questione as evidências, questione, inclusive, o que foi publicado. Eles vão problematizar. Questione o que a indústria está produzindo, questione se essa revisão foi bem feita, questione se esse ensaio clínico foi bem feito. Não é para você aceitar, pô. Eles nunca falaram isso. E aí você começa a entender como é que essa sequência foi influenciando o mundo. Já dando um salto para 1960, olha o que acontece. A Faculdade do Canadá, ela já começa a trazer essa perspectiva. Ora, nós temos aí uma formação já de fisiopatologia, de anatomia, mas nós vamos precisar questionar o quê? De onde vieram esses dados? São confiáveis? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos tratando esses dados? Então, a necessidade da saúde baseada em evidência, ela é histórica e não mudou muito hoje, pessoal. Quantas coisas nós estamos fazendo que não tem evidência sólida? Não precisa responder. Seu coração respondeu. Muita coisa. Achismo. Achismo total. Aí sim, em 92, começaram as primeiras publicações com esse nome, Medicina Baseada em Evidência. Mas não precisa de nome, pô. É medicina. Medicina bem feita. E medicina mal feita. Concorda comigo? Você não precisa de um nome novo. Medicina Baseada em Evidência. Isso é um paradigma. Por que eles fizeram isso? Por que eles publicaram isso? Para os jovens médicos. Eles queriam que o seguinte, nós estamos formando aqui uma nova visão de mundo. Como é que um novo médico vai conseguir ter esse passo a passo estruturado? É daí que vem o tal dos 5 passos. O que é os 5 passos? Qual é a sua pergunta? Qual é a sua dúvida? Segundo passo, onde eu acho essa evidência de qualidade? Se eu vou atrás de uma revisão sistemática, se eu vou atrás de um ensaio clínico que não tem revisão sistemática, aquela estruturação, grosso modo, da pirâmide que vocês conhecem. Depois, como é que eu analiso criticamente se isso aqui presta ou não presta? É uma revisão sistemática bem feita? Não é? Depois, vou intervir no meu paciente, a decisão compartilhada com o paciente, e depois o segmento desse paciente. Essa estruturação não é para você decorar. Isso aí eles colocaram para ajudar a formatar o estudo da saúde baseada em evidência. Mas virou um mantra. E aí você vai entendendo a história. Veja que é mais ou menos o mesmo período. O que o Ian Chalmers fez já na Inglaterra, em Oxford? Juntou essa galera, convidou os professores do Canadá e falou o seguinte, nós precisamos montar uma colaboração que vai realizar revisões sistemáticas, que era a ideia do Cochrane, do Ark Cochrane,
Inicialmente, se você pegar o livro dele, Efetividade e Eficiência, ele tem um livro chamado Efetividade e Eficiência. O que ele fala lá? E Eficácia, perdão. Efetividade e Eficácia. Ele fala o seguinte: nós deveremos conduzir revisões sistemáticas sem conflitos de interesse, não deve ser patrocinado, você deve fazer análise crítica dessas evidências de forma sólida. Essa era a ideia dele, só que ele já tinha morrido. Esses discípulos dele juntaram e falaram, vamos criar a Colaboração Cochrane. E deram o nome Colaboração Cochrane. E o Brasil tem um centro, em São Paulo, pelo professor Álvaro Atala, de 96, e Petrópolis tem um centro. O Rio de Janeiro, Cochrane, é aqui. Agora, vocês três estudam aqui? Vocês três? Estudam aqui, não? Você, não? Tem alguém aqui que estuda em Petrópolis? Faculdade de Medicina de Petrópolis. Tem alguém aí? Uma alma? Ninguém hoje? Você? O que você está fazendo no Grupo Cochrane? Nada. Isso é assustador. Por quê? A Cochrane, o povo... Ninguém isenta de crítica. Ela tem críticas. Óbvio que tem. Mas ela é feita por indivíduos sem fins lucrativos. Você tem que ir lá, oferecer seu serviço. Você não vai ganhar nada por isso. Vai ajudar grupos a fazer tradução, a fazer revisão sistemática. E por que você não foi? Entendeu? É um silêncio. Nós não fomos. Tem um centro aqui. O Luiz Eduardo Fontes, que é o coordenador do centro, está sozinho. Como é que nós vamos construir evidência deixando tudo na mão da indústria? Tudo na mão de quem quer manipular dados. Se nós não nos envolvemos. É muito fácil, pô. Vem aqui, sentar aí e começar a criticar. Eu sou contra a evidência. A Cochrane não presta. Você fez o quê? Nada. E é gratuito. Você entra no site. Ah, não quero participar do Rio de Janeiro, não gosto. Vai para São Paulo, é Unifesp, não gosto. Vai para o mundo, eles vão te aceitar. Vai trabalhar. Depois que você estiver lá dentro, fizer uma revisão sistemática, fizer uma tradução, aí você critica. Porque você sabe quem são aquelas pessoas. Por que fulano foi expulso, por que não foi expulso. Muito bem. Nós evoluímos nesses últimos 30 anos? Evoluímos, óbvio que evoluímos. Curamos doença. O Samuel Reis virou um ídolo, graças a Deus. A saúde baseada em evidência hoje é meio, né, um clichêzão. Toda faculdade eu faço evidência. Mas evoluímos mais ou menos. Concorda comigo? Por quê? Porque até eu fui no Congresso agora mineiro e um colega, esqueci o nome dele, mas eu acho que é Alisson, ali de Juiz de Fora, ele fez um paralelo entre a saúde baseada em evidência e a música. Nós, médicos de família e comunidade, é uma crítica construtiva. A mim também. Nós temos a evidência do nosso coração, não evidência. Tem coisa que a gente defende com unhas e dentes, isso aqui tem que ter evidência, tem que ter ensaio clínico, isso aqui não foi randomizado, isso é um estudo observacional, e tem coisa que a gente fala, mas tudo bem, ué, por que não? Por que não esse relatinho de casos? Por que não? Porque isso aqui, mas isso aí é porque eu gosto, isso aí é bonito, é isso que está trazendo esse ruído dentro da nossa especialidade, na minha opinião. Me chamaram para falar, eu estava lá no meio do mato, ninguém precisava me ouvir, mas o que dá o ruído é isso. Um leão aqui, na cloroquina, e um gatinho aqui em outras coisas que eu não quero nem citar. Evidências frágeis, falta ensaio clínico, cheio de viés. Não, mas não é bem assim. Esse pesquisador aí, ele não queria. E aqui? Pô, falta randomização, um viés aqui, rapaz. Olha que revisão sistemática mal feita. E o colega fez esse paralelo genial entre o quê? E nessa loucura de dizer que não te quero. Você quer evidência, mas você não quer. Eu adorei essa visão dele. É genial. Porque nós, médicos de família, temos essa coisa. Tem coisa que eu quero evidência, tem coisa que é legal, né? Ou tem evidência ou não tem evidência. Olha aqui. Aí você vai falar, Rez, e daí? O que você acha? Acho nada. Eu tenho dados. Olha esse gráfico, não ficou muito bom, não peço desculpa. Mas olha esse gráfico, vai dar para você perceber. Número de ensaios clínicos publicados ali embaixo, ó. Isso aqui é anos 2000, pessoal. Ó. Olha aqui. 2024, soma isso aqui. Dá mais de 50 mil ensaios clínicos por ano. Como é que você vai manter isso atualizado? Impossível. Então, se a gente não aprofundar, e aí eu vou ouvir os outros dois colegas que provavelmente vão trazer essa perspectiva e criticar. Se a gente não aprofundar no conhecimento da análise crítica disso, se a gente achar que a inteligência artificial vai fazer tudo para a gente, se a gente não aprofundar esse olhar mais crítico e conseguir separar minimamente, não é simples, porque a manipulação de dados é muito grande, mesmo em ensaios clínicos sérios é muito grande, você, pelo menos, fazer uma decisão compartilhada com o seu paciente de forma mais efetiva, vai dar ruim, porque é muito ensaio clínico, e é muito fácil juntar abacate com banana. A Carla provavelmente vai falar de revisão. A coisa mais fácil do mundo é você jogar abacate com banana e a estatística te dá uma meta-análise. Isso aí é a coisa mais ridícula do mundo. Agora, você ter o olhar de falar isso aqui é abacate com banana, que é o X da questão.
Essa é a minha provocação com vocês. Isso aqui não poderia ter sido feito. Esse é o olhar. E aí, sim, fica essa coisa tchucu-tchucu. Melhor evidência, decisão compartilhada, experiência profissional. O que eu acho? Nós, MFC, somos maravilhosos numa coisa que a maioria é ruim. Decisão compartilhada com o usuário, com o paciente, com a pessoa. Agora, quantos de nós têm capacidade de separar o joio do trigo dessas evidências? Não sei. Não sei. Vem uma das últimas críticas minhas, se estiver acabando o tempo, me dá um toque, mas eu acho que eu gastei uns 12 minutos até agora. Nem tudo é ensaio clínico. Esse é o outro lado da moeda também. Aí você vê colega que quer estudar saúde baseada em evidência, aí vira uma mala sem alça. Você vai conversar com ele, mas isso não tem ensaio clínico. Mas, meu filho, isso não vai ser ensaio clínico, é estudo de prognóstico. Isso é um estudo tipo coorte mesmo, responde isso aí. Não vai ter ensaio clínico. Aí tal situação. Isso aí também não é ensaio clínico, isso aí é um estudo tipo coorte, tipo caso controle. Responde essa questão. Então, existe esse outro lado. Uma galera que vai para a saúde baseada em evidência e começa a endeusar tudo é ensaio clínico. Depende. Se você tiver um estudo tipo coorte bem conduzido, ele pode se tornar um ensaio clínico. É outra provocação que eu queria trazer para vocês. E indo para o finalmente, essas 3 reflexões para eu encerrar a minha fala. Qual o problema que eu acho, que eu estou vivendo hoje? E queria dividir com vocês. Primeiro, a minha dificuldade de separar o joio do trigo. E, ó, que modéstia à parte, eu venho estudando isso aí há 10 anos. E eu estou com muita dificuldade de separar, porque é muito ensaio clínico, pessoal. É muita revisão sistemática. É muito lixo acadêmico. Então, primeiro ponto. O que nós vamos ter que melhorar? A transparência dos dados. Não é transparente. Já conduzi uma revisão Cochrane sobre o tratamento da H. pylori, junto com o professor Luizinho aqui. Tratamento triplo, que vocês usam, amoxicilina, com o inibidor de monte próton, mais claritromicina. Não é mole você achar os dados, cara. Não é mole, tá? A inteligência artificial, ela vai te enganar mais ainda, porque vão juntar 2 coisas agora, que vai ser difícil da gente separar o joio do trigo, que é dados de mundo real, com esse tanto de tecnologia trazendo dado o tempo todo. Dona Maria está com pressão alta de manhã, de tarde mais ou menos, de noite mais ou menos, ele vai fazer a média, ele vai mandar para o estudo, e o estudo vai fazer. Segunda coisa, o que eles chamam de evidência de mundo real, que vocês vão ter que ter muito olhar crítico, porque é muito fácil manipular dados. O que é evidência de mundo real? Interrogação. Durma com essa. Evidência de mundo real até ontem eram ensaios clínicos conduzidos adequadamente, com critérios de inclusão que peguem o maior número de pessoas possível dentro da realidade que você quer e que avalie, obviamente, a efetividade, que é mundo real. Agora não. Agora vai ser todos os dados coletados de tudo quanto é canto, joga numa máquina e vamos falar a verdade? Qualquer estudo com mais de 2.000 pessoas vai dar diferença estatística, pessoal. Você vai achar um monte de diferença. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vai achar diferença estatística. E o que eles falam? Isso tem diferença? Funciona. Não é assim que funciona a brincadeira. Tem que tomar cuidado com esses dados. E a última coisa, a transparência de dados, que é uma coisa repetitiva para mim hoje. Cadê os dados? Esse ensaio clínico foi feito. Cadê os dados? Quem morreu, quem viveu, quem ficou bem, quem teve qualidade de vida. É difícil conseguir esses dados, pessoal. Quem aqui já fez a revisão sistemática sabe do que eu estou falando. Tá? Tem hora que não dá. Tem muito viés de publicação. Você só acha artigo positivo. Cadê os negativos? E eu queria encerrar, para ficar leve, eu estou pesado, convidando vocês para conhecer Iruoca, sul de Minas. Vamos para a cachoeira, vamos tomar um vinho, que lá é frio, e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Se eu deixei a pulga atrás da orelha de alguém, minha missão de sair do mato foi muito bem feita. Obrigado demais. Eu vou aceitar o convite, mas só quando tiver quente, que frio eu não topo, não. Nunca está quente. Eu não sei. Eu acho que você tem que chamar minha filha para poder mexer nisso aqui. Já foi. Obrigado. Olá, gente. Bom dia. Eu sou o Moisés. Acho que me coube a tarefa de ser o grilo falante, né? De trazer uma fala mais reflexiva sobre os limites e controvérsias da medicina baseada em evidência e a interpretação. Vamos lá. A gente tem pouco tempo, 1h30, né, para cada palestrante, não é isso? Vamos lá.
primeiro é isso, acho que eu queria pontuar de que existe uma falácia, né, sobre de que não existe, é uma falsa polêmica, na verdade, né? Eu não estou aqui para falar contra a medicina baseada em evidência, né? Então, essa ideia de que a medicina baseada em evidência surgiu para ser uma panaceia, que vai resolver todos os problemas, eu não sei de onde que a gente tirou essa vontade de ter uma contraposição, né? Medicina baseada em evidência ou medicina não baseada em evidência? Porque, na verdade, a própria medicina baseada em evidência, na construção dela, né, ela já traz que ela é um instrumento que participa junto com outros fatores do processo de decisão clínica. Então, a gente não decide clinicamente como cuidar de uma pessoa apenas baseado em evidência. O Regis falou disso aqui bastante, né? Ela é uma das ferramentas, né? É uma das ações que a gente tem. Então, a decisão clínica ela é composta por quê? Como é que eu decido qual o diagnóstico ou qual o tratamento, né, que eu vou usar? De acordo com a disponibilidade, é óbvio. A evidência diz que é para usar a rosuvastatina, mas eu só tenho a simvastatina. Então, a disponibilidade acaba sendo muito condutor da minha decisão. As alternativas possíveis, a gravidade do problema, né? Preferência, valores e recursos do paciente. O benefício esperado, que de alguma forma também vem da residência, das evidências, mas vem muito também da decisão do paciente, o que ele quer com o tratamento. Eu quero a cura, eu quero só reduzir os danos que a doença tem feito em mim. O fato é que a medicina baseada em evidência, ela surge, vou usar a definição que eu mais gosto dela para poder explicar, né? Para que a gente possa fazer um uso consciente, explícito e judicioso das melhores informações clínicas, né, organizadas na forma de evidências, para uma tomada de decisão acerca do cuidado do paciente. Então, a gente cuida baseado em evidência? Sim, mas a gente cuida baseado em muitas outras coisas. Eu acho que é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar durante a minha apresentação. Eu falei que eu não ia andar, né, que eu não ia precisar que ninguém passasse. Poxa, por favor, obrigado. Porque, de fato, as evidências servem para muita coisa, né? Eu não sei se existe conserto de carro baseado em evidência, mas eu ia adorar, porque eu chego no mecânico e fico super inseguro. Será que eu preciso, de fato, trocar essa peça mesmo? Ou será que isso não é uma ação excessiva, né? Seria ótimo que a gente tivesse evidências em muitas das coisas. Sempre que a gente precisa de alguém tomar uma decisão pela gente, né, a gente se sente mais seguro se a gente soubesse que essa decisão foi tomada com base no estudo. Senão eu chego no mecânico, ele me dá uma conta de R$13 mil para consertar meu carro velho, e eu fico na dúvida, será que ele está aproveitando de mim ou tem evidência disso? Eu vi recentemente que fio dental não tem evidência, né? O uso de fio dental não tem evidência para prevenção de cárie. Né? Não estou falando para não usar, não, tá, gente? Tem uma outra questão, prazer, cuidado, né? Mas o fato é que seria muito bom que na nossa vida a gente tivesse essa prática das decisões públicas, das nossas ações, elas tivessem algum estudo que justificasse. Esse aqui é um estudo maravilhoso, né? Que usa, por exemplo, as evidências, não para decisão clínica, né, mas para a definição de políticas públicas, que ele diz que a estratégia de saúde da família no município do Rio de Janeiro, os bairros onde ela está consolidada há 8, 9, 10 anos, diminuiu a evasão escolar e a repetência. Não sei nem se é esse o nome que se usa, né? Ou seja, a gente está dizendo, por um estudo, de que essa política pública, né, que foi a implementação das clínicas da família, né, e a atenção primária forte no Rio de Janeiro, ela está tendo impactos em vários aspectos da sociedade. Esse estudo mostra que teve um ganho de peso dos bebês, isso é um indicador de saúde, mas também teve uma melhora no rendimento escolar daquela comunidade. Pronto, o que é isso? Isso é uma forma de pensar utilizando evidências para a condução de políticas públicas. Fenomenal. Toda essa revolução que a medicina implementou, ela é possível de acontecer em outras áreas também. Vamos seguir. Mas voltando um pouquinho, falando sobre o posicionamento da medicina baseada em evidência, eu concordo muito com Gastão Wagner, que é um sanitarista, né, brasileiro, muito exuberante, né, muito competente, que ele fala que a medicina baseada em evidência está no grupo das reformas que acontecem dentro da medicina. Vamos entender. A função da medicina baseada em evidência foi revolucionar a medicina? Foi destruir o que existia antes e construir algo novo? Não. Ela continua utilizando o paradigma biológico, biomecânico, mas ele tenta reformar a forma como a gente olha para ela,
acrescentando elementos lógicos da epidemiologia clínica, né, e para que a gente possa ter uma prática melhor. Essa é a única reforma que foi proposta dentro da prática médica ao longo dos anos? Não. A medicina preventiva, ela é uma reforma também, é o nome, medicina preventiva. Ela mantém o nome medicina e acrescenta um qualificador, igual a medicina baseada em evidência faz. É medicina baseada em evidência. Então, é um tipo de medicina, né? Igual o IMS, né, que é um desejo meu, de algum momento, de estar lá na UERJ, é um Instituto de Medicina Social. Então, a medicina, ela é uma entidade, ela é uma instituição em disputa pela sociedade. Existem vários tipos diferentes de medicina. A medicina biomecânica, a medicina preventiva, a medicina social, que são movimentos políticos que tentam, cada um deles, ao seu modo, de acordo com o momento histórico, implementar uma forma diferente da gente exercer o cuidado, a partir de uma problemática, né? Existe essa medicina biomecânica, ela não está conseguindo dar conta de resolver os problemas das pessoas, né? De forma plena, né? Existem muitas críticas, como o Regis falou, né? Ao conhecimento pertencer ao catedrático, pertencer a um grupo de interesse, né? As corporações médicas decidem que a gente tem que fazer endoscopia em todo mundo que tem dor no estômago, né? Pronto. A medicina baseada em evidência, ela veio para disputar essa concepção de medicina, trazendo ela para um modo mais racional, onde os recursos fossem pensados de forma mais clara, de forma mais transparente e de forma mais judiciosa, né? Então, ela tira o poder, de alguma forma, como um movimento social, tira o poder da mão dos catedráticos e coloca esse poder na ciência, né, de alguma forma, ou nos estudos científicos que comprovam e que direcionam a prática. A medicina preventiva fez algo parecido, só que ela pegou um pouco dessa medicina e falou assim, não, olha só, para a gente exercer a medicina, a gente tem que juntar um pouco mais ela nas ciências sociais, porque a gente sabe que os indivíduos não são pessoas isoladas da sua comunidade. A medicina de alguém que trabalha, o cuidado de alguém que trabalha como estivador ou que mora na Rocinha, vai ser diferente de alguém que mora no Irajá. Porque existem movimentos sociais que adoecem e cuidam da saúde dessas pessoas de forma diferente. O fato é que a medicina, ela continua sendo até hoje reformada e disputada. Reformada e disputada. E eu entendo a medicina baseada em evidência como um movimento legítimo e muito importante de disputa e de aprimoramento da prática médica, mas entendo que um limite dele é que ele é apenas um desses muitos movimentos. Qual que é o melhor? Acho que o ponto não é esse. São reformas que muitas vezes são complementares, inclusive. Não, eu sou da medicina preventiva, então eu não uso medicina baseada em evidência. Não, claro que não. A gente pode beber das duas fontes dessas propostas de reforma. Estamos situados? Entendemos mais ou menos qual é o contexto, de onde entra a medicina, o que ela representa dentro do mundo? Vamos falar agora um pouquinho mais sobre os limites específicos que ela pode ter. Pode passar, Regis. Aí eu levantei 4, mas o primeiro é o fator humano. Porque a medicina baseada em evidência, ela vai ser utilizada por alguém. Quem é esse alguém? A prática... Perdão, vou focar na prática clínica, né? No caso da prática clínica, esse ator que vai utilizar a medicina baseada em evidência é o médico, né? Então, o fator humano para a aplicação da medicina baseada em evidência tem que estar preparado para aplicar. Não é igual uma faca, né, que é tão simples. Eu pego a faca, eu entendo que tem um lado que corta e um lado que não corta. Aí eu pego a faca e aplico o lado que corta onde eu quero cortar. É fácil, né? Mais ou menos. Tem gente que se corta, que arranca o dedo usando faca. A medicina baseada em evidência também. Ela depende que o fator humano, que é o clínico, consiga utilizá-la para que ela funcione. Então, esse é o primeiro limite dela. Não dá para esperar que ela vai resolver os problemas se a gente não trabalhar o fator humano. Isso é interessante, porque a própria medicina baseada, o próprio movimento da medicina baseada em evidência entende isso, né? E, de alguma forma, ela modifica esse fator humano, né? O médico que usa a medicina baseada em evidência, busca ter uma prática, ele com o tempo vai se modificando, né, e vai se tornando mais dependente dela, porque esse ator social, quando ele usa o instrumento, ele vai com o tempo se modificando e modificando sua própria prática clínica, né? Então, sim, a primeira limitação dela que é essa, a gente depende que o ser humano esteja preparado, que o médico esteja preparado para utilizar ela. Vamos passar para o próximo. O segundo é que esse ser humano, esse médico, ele precisa estar em condições boas para conseguir exercer a medicina baseada em evidência. Então, vamos lá.
Não adianta você conhecer tudo sobre revisão sistemática, meta-análise, como é que funciona, saber hierarquizar as evidências, se você não tem um outro conhecimento clínico biológico forte, estruturado. O médico sabe muito de medicina baseada em evidência, mas não entende de fisiopatologia, vai ter dificuldade de implementar. Pronto. Segundo ponto, ele precisa entender também de comunicação clínica. Não adianta nada eu saber muito de medicina baseada em evidência se eu interrompo meu paciente com menos de 7 segundos de consulta para poder andar logo e agilizar. Já entendi, eu quero agilizar a minha consulta. Se eu não sei me comunicar, se eu não consigo entender que a fala do paciente é fundamental para a coleta de dados, para a entrevista clínica, né, eu possivelmente não vou conseguir aplicar bem a medicina baseada em evidência. Segundo, continuando, né, a medicina baseada em evidência depende, né, que o fator humano aplique uma clínica centrada na pessoa para funcionar. Porque se eu tenho muitas evidências, eu tenho evidências que dizem que o melhor remédio que você precisa tomar vou dar um exemplo bobo, não é a cloroquina, né? Pegando o exemplo que meu colega colocou, se o meu usuário, se o meu paciente, ele quer usar cloroquina de qualquer forma, porque ele viu na internet de que para a Covid ele precisava tomar cloroquina, eu, enquanto médico, mesmo com as evidências na minha mão, vou precisar estabelecer uma comunicação clínica, uma ética e utilizar os meus conhecimentos científicos para, centrado nessa necessidade, nesse desejo dessa pessoa, estabelecer com ele qual vai ser o melhor cuidado para essa pandemia terrível que a gente viveu em 2019. Quem clinicou durante a pandemia viveu muito esse dilema do paciente chega, mesmo a gente, né, entendendo que não existiam evidências do uso da cloroquina ou da ivermectina, a gente foi muito pressionado a prescrever pelos próprios pacientes que viam, né, e, enfim, por questões políticas, ideológicas, queriam, de alguma forma, ter acesso a esse tipo de medicação. Então, essa vontade do paciente, ela também é um limite da medicina baseada em evidência, porque ela não consegue extrapolar. Por último, a capacidade que o médico tem de lidar com incertezas. Porque, a Regis vai concordar comigo, a gente tem evidência para a minoria das coisas, né? Evidências muito sólidas, né? A gente tem uma prática, é uma ciência muito jovem, né? A gente tem quantos anos de medicina organizada, construindo artigos científicos da medicina ocidental? 100, 120 anos. Com organização sistemática de evidências, uns 60, 70 anos, talvez, né? A humanidade tem 5.000, então a gente tem muita coisa ainda para aprender e pesquisar, né? Então, a gente lida o tempo todo com incertezas sobre o efeito de um remédio, qual remédio que é melhor, qual remédio que é pior. Pode passar. Então, a gente está falando, por enquanto, de quê? Só para nos posicionarmos. De que a medicina baseada em evidência é muito útil, mas ela não é a panaceia. Ela depende de outros fatores e ela tem limites. A gente está falando agora desses limites. Um outro limite é isso, que para ela ser bem utilizada, ela precisa seguir alguns princípios, né? O primeiro é esse, né? O Regis falou. A gente precisa ter médicos que saibam fazer perguntas para a literatura. Que eu tenha dúvidas saudáveis sobre o meu paciente. Se eu não sei qual é a minha dúvida com esse paciente, como é que eu vou acessar as evidências? Então, a condução clínica tem que ser construída, o método PBL de ensino traz muito isso, né? De que a gente olhe para aquele paciente, entenda quais são os problemas dele e entenda o nosso problema, que é fazer uma boa pergunta para a ciência para saber como é que eu vou solucionar esse problema desse meu paciente. Porque senão eu pego uma resposta qualquer, mas que na verdade não é a pergunta que eu quero. Vamos ser mais práticos. Estou instituindo um tratamento para trombose venosa profunda. E meu paciente está ali, com uma trombose clara, né, na minha frente. E eu quero saber se eu tenho que mandar ele para uma emergência, para na emergência receber uma medicação, ou se eu tenho que iniciar uma terapia no ambulatório mesmo. Pronto. Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta para eu buscar na literatura. As evidências dizem para mim que o tratamento ambulatorial da trombose é tão eficaz quanto o tratamento hospitalar? Então, eu vou na evidência, com essa, na minha fonte de pesquisa, né? Eu gosto muito da Dynamed, enfim, por aí a gente tem, e vou buscar essa informação clínica. Vou saber se existem estudos comparando isso, comparando se o ambulatório é capaz de tratar TVP tão bem quanto o hospitalar. E, a partir daí, eu vou tomar a minha decisão. Agora, se eu não sei fazer pergunta, se eu simplesmente olho uma TVP e falo, como é que trata? Aí eu vejo, tem que fazer esse remédio. Mas
Como é que faz esse remédio? Qual é a dose? Em que contexto? Por quanto tempo? Eu preciso, quando eu estou fazendo esse remédio, monitorar de alguma forma? Ou seja, normalmente os guidelines não dão isso para a gente, eles dão só aquelas setinhas de faça esse remédio, porque a gente não conseguiu parar, refletir e fazer uma boa pergunta. Então, um dos limites da medicina baseada em evidência é que nós, do fator humano, precisamos saber fazer perguntas para ela. Plausibilidade biológica, enfim, não vou entrar em detalhes desses dois só por causa do meu tempo. Vou falar só da complacência. O que é complacência? O que é esse princípio da utilização da medicina baseada em evidência que chama complacência? Vou partir do exemplo e depois falar a definição. Eu quero saber se para o meu paciente que está com uma fração de ejeção de 49%, se o carvedilol, meu paciente é um homem preto que mora no Irajá. Eu quero saber se o carvedilol é um bom remédio para tratar a insuficiência cardíaca dele. Aí eu vou buscar nos estudos para saber qual é a indicação do carvedilol e encontro um estudo que fala, esse estudo é fictício, tá, gente? Esse estudo estou inventando aqui agora, não sei se ele existe. Mas ele diz que houve um estudo na Inglaterra, num país do norte, mais frio, com pessoas com mais recursos, que disse que o carvedilol foi efetivo, diminuiu a mortalidade em pessoas brancas, quase sempre, né? A maioria das pessoas da Inglaterra são brancas, com fração de ejeção entre 55% e 70%. Então, calma aí. O meu problema é sobre um homem do sul do planeta com uma fração de ejeção de 49%. A evidência estudou pessoas de 50 a 75. Eu posso usar o carvedilol nessa pessoa? Se eu for estrito e olhar o que diz o estudo, eu possivelmente vou concluir, não posso, não existem evidências que justifiquem a minha prática. Só que se eu for esperar existir um estudo perfeito que se encaixe a todas as características do meu paciente, então, possivelmente eu vou ficar imóvel no meu cuidado e na minha prescrição, porque, na verdade, cada indivíduo tem muitas peculiaridades. A saúde, o cuidado em saúde, tanto por causa da complexidade do nosso corpo, né, da nossa biologia, quanto pelas questões sociais, elas estão num ambiente da complexidade, onde esse pensamento linear nem sempre auxilia muito a nossa tomada de decisão. O fato é que, para utilizar evidências, o ator que está utilizando essas evidências precisa exercitar essa faculdade, que é olhar para um estudo e entender até que ponto eu posso ter complacência na interpretação dele para a minha prática. Porque o estudo diz, em homens com fração de ejeção de 50 até 75, ele funciona. Mas o meu tem 49. Eu posso usar? Eu preciso desenvolver a minha habilidade de complacência. Tudo bem? A gente está falando de quê? Vou posicionar de novo. A gente está falando dos limites. Um dos limites é que nós, fatores humanos, precisamos estar preparados para utilizar. Tanto entendendo que existem outros fatores que interferem na nossa prática clínica, quanto entendemos que existe uma complexidade do uso da medicina baseada em evidência que a gente precisa estar preparado para utilizá-la. Pode passar ao próximo. Por último, né, em relação a esse ponto, mudando um pouquinho de foco, existe uma complexidade da construção da medicina baseada em evidência intrínseca a ela. As meta-análises são estudos muito difíceis de serem bem executados. Concorda, Regis? E existe uma brincadeira da gente que fala sobre a construção da meta-análise, é que existe uma chance muito grande das meta-análises construírem meta-ilusões. Né? Por quê? Quem que sabe o que é meta-análise? Todo mundo aqui tem ideia do que seja? A gente usa, na verdade, vários pequenos estudos e tenta organizá-los, né, para que eles juntos, né, esses pequenos estudos se somem e tragam uma evidência maior, né, uma evidência mais sólida, né, a partir da epidemiologia, da construção de análises matemáticas e tudo mais. Só que a gente não tem transparência sobre os dados primários, né? A gente tem dificuldade de fazer essa soma. Então, você dizer que, não, essa meta-análise aqui diz que eu posso usar, né, é muito difícil da gente conseguir afirmar isso categoricamente, porque existem muitos fatores dentro da construção de uma meta-análise que podem enviesar um resultado dela. Ler uma meta-análise, avaliar uma meta-análise sabendo se ela é boa ou se ela é ruim, se ela tem viés ou se não tem, é muito difícil.
né? E ele é um instrumento com muitas possibilidades de falha, né? Mais até do que o ensaio clínico randomizado, que em si também é muito difícil. Ou seja, os grandes estudos que sustentam a medicina baseada em evidência também são passíveis de erro, também são passíveis de falha, também são passíveis de que a gente mude uma coisinha ou outra nele para que ele mostre um resultado que seja satisfatório para aquela pessoa que está promovendo esse estudo. Então, existe uma limitação extrínseca para fora da medicina baseada em evidência, que é o fator humano, que ele precisa estar preparado para utilizá-la. Existe um fator extrínseco, que é o sistema de saúde, que precisa também estar preparado para utilizá-la. E existe um fator intrínseco, que é a própria dificuldade de se construir uma medicina baseada em evidência. Pode passar o próximo. Acabou. Falando sobre por que os médicos têm tanta dificuldade falando sobre um outro fator extrínseco, né? A gente tem dificuldade porque é muito difícil para o médico dizer que não vai fazer nada. Se as evidências dizem que, nesse caso, a minha não ação é mais efetiva do que a minha ação, que acompanhar o paciente, né, e não dar um antibiótico a uma criança com gripe, né? Essa é a ação baseada em evidência. Por outro lado, é muito difícil falar isso para os pais, né, que chegam lá com uma ideia de que eles precisam de um cuidado, e que uma ideia de que o cuidado ele é corporizado a partir da pílula, né, do comprimido. Então, existe uma impulsão natural nossa a querer agir enquanto profissionais. Se as evidências dizem que não existe um tratamento efetivo, que não a observação, que não o cuidado, que não tem o comprimido, a gente tem muita dificuldade de lidar com isso enquanto profissionais médicos, né? Segundo, o conflito de interesses. Já falei um pouquinho sobre isso, né? Se o plano de saúde paga R$400 para um gasto que faz endoscopia e paga R$60 numa consulta, é natural que a gente espere que a sociedade, que os gastos façam mais endoscopia movidos porque assim eles vão ganhar mais dinheiro. É racional isso? Não, não, eu sou um mau caráter. Não, a própria sociedade se organiza dessa forma, porque o interesse move, né, as corporações, move os grupos políticos. E a questão financeira, obviamente, ela interfere muito nessa situação. Ainda mais num país como o Brasil, onde a prática médica é livre. A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente não é muito tão organizado quanto, por exemplo, a Inglaterra que tem o NICE, né, que é um instituto que tenta organizar um pouco mais e padronizar a prática clínica. Pode passar. Estou terminando. É isso, né? Falamos um pouquinho dos limites, né? Da parte extrínseca e intrínseca, né? Pode passar, eu vou pular esse. Um outro fator extrínseco à utilização da evidência é a questão da saúde do profissional, né? Que a gente conhece hoje como uma prevenção quinquenária, né? A gente hoje trabalha, enquanto médico, com raras exceções, num ambiente muito hostil e muito adoecedor. A gente não acabou de falar da complexidade que é utilizar as evidências? Imagina você fazendo isso, tendo que atender 30 a 40 pessoas num turno de 4, 5 horas. Eu acho que é impossível a gente ter uma prática baseada em evidência num ambiente onde não é levado em consideração a saúde e a capacidade que esse profissional tem de exercer a função dele. A prevenção quinquenária vem num diálogo com a quaternária, né? A quaternária a gente tenta proteger a população do excesso de intervenções médicas. A quinquenária tenta proteger a população desse médico adoecido, né? Que adoecido não vai conseguir exercer uma prática clínica muito boa, saudável, com decisão compartilhada, muito menos baseada em evidência, já que eu vou ter que buscar, para ter agilidade, sempre os atalhos, sempre as coisas mais simples, sempre a primeira coisa que aparece para mim, né? Quem já viveu de atender 40 pessoas ou 50, entende muito bem o que eu estou falando. Essa necessidade de refletir, ela é muito difícil quando você trabalha sob pressão. E é raro o empregador que te cobra: não, você precisa ter uma prática baseada em evidência e, ao mesmo tempo, te dar condições e um olhar sensível para o que é necessário, tanto na sua formação, quanto no seu ambiente de trabalho, para que para que isso aconteça sem que você adoeça a cada 4, 5 meses ou ciclo de 2, 3 anos, que é a realidade, inclusive, do município do Rio de Janeiro, né? Que é um ambiente muito hostil de trabalho, tanto por características do município, da população, da violência, enfim, quanto do próprio serviço. Pode passar. Exige muito cuidado sem evidências, óbvio. Vou falar rapidamente sobre eles. Pode passar.
Para você cuidar, você não precisa estar sempre baseado em evidência. Minha avó me colocava no colo quando estava com gripe, me dava um chazinho, e eu ficava bom. Isso é cuidado. Isso é cuidado. Quando eu uso um paraquedas para cair saltar do avião, não tem estudo que mostra que existe evidência de que a gente tem que usar paraquedas, não, porque é tão plausível, né, é tão óbvio, né, que a gente precisa de paraquedas quando está caindo, que ninguém vai fazer um estudo botando um grupo vai cair sem paraquedas e um grupo com paraquedas para saber qual que morreu menos. Então, na própria estrutura biomecânica, a gente às vezes toma decisões que não são baseadas em evidências. A Prefeitura do Rio colocou água nessa onda de calor, gastou dinheiro com água nessa onda de calor, porque as pessoas estavam passando mal ali. Existem estudos que dizem que para calor tem que tomar água? Não sei se existe uma meta-análise ou um ensaio clínico randomizado. Não, porque é tão óbvio que não precisa de evidência. Então, a gente já faz práticas não baseadas em evidências por muitas razões. Uma delas é porque tem coisas que são muito plausíveis. Pode passar ao próximo. Um debate sobre as práticas integrativas complementares. A gente, quando faz, por exemplo, uma sessão de mindfulness na clínica, que a gente trabalha com pessoas que estão muito nervosas, muito estressadas, a gente faz uma terapia ali, que entra no grupo das práticas integrativas complementares, a gente tem dificuldade de encontrar evidências para essas práticas, né? Porque elas atuam basicamente num efeito simultâneo, né? Quando a gente participa desse momento mais relaxante, eu me sinto melhor. Quando eu faço uma auriculoterapia, por mais que não existam muitas evidências sobre a auriculoterapia, eu consigo entender que existe um efeito ali. É um efeito de longo prazo, igual o carvedilol para a insuficiência cardíaca? Não, mas é um efeito momentâneo. E que, de alguma forma, ajuda no cuidado. Ajuda no cuidado de longo prazo? Não. Ele trabalha muito mais, é um cuidado muito mais baseado na experiência de quem está sendo cuidado do que em evidências, do que em dados sólidos sobre o benefício dessa pessoa. A gente só tem que usar, o SUS só tem que gastar dinheiro com coisas que trabalham a solidez do cuidado, questões de longo prazo? Não. Eu acho que é bem razoável que a gente invista em cuidados que trabalham o bem-estar momentâneo de quem está sofrendo. Né? E aí, não estou simplificando as práticas integrativas complementares a isso. Mas no debate, quando a gente teve algum tempo atrás se o SUS devia ou não financiar as PICs, essa era uma questão importante que estava na roda. Porque se as PICs não têm evidência, não tem estudos que mostram que ela de fato vai cuidar da depressão ou da ansiedade de longo prazo, existe a experiência do usuário que diz, eu me adaptei à auriculoterapia e me fez bem. Eu quero continuar fazendo. O outro não se adaptou, tudo bem. A gente vai buscar uma outra prática que vai servir como um alívio desse sofrimento a ele e está tudo bem a gente não precisar ter evidências para construir esse tipo de política pública. Pode passar ao próximo. Pronto, esse é o último. Então, gente, para terminar, né, fazendo uma retomada, né, a medicina baseada em evidência é uma ação. Né, a ação é um instrumento, né? É um conjunto de práticas no âmbito das decisões para o cuidado. Né? Mais do que isso, é um movimento de reforma da prática médica, de reflexão sobre a prática médica que passa por muitos problemas. E está inserida junto com um contexto onde outras reformas também existem. E ela precisa aprender, a gente que defende a medicina brasileira, precisa aprender a dialogar com essas outras reformas, entendendo que sozinha no mundo, de fato, ela não é uma panaceia que vai resolver o problema da medicina ou as dificuldades de ser médico. Mas ela é, sim, um fator, um vetor importante que aponta para um cuidado mais lógico, mais judicioso, que gaste menos e que faça mais bem para os nossos usuários. Alô? É isso que está funcionando? Alô? Tá? Alô? Tá. Bom dia, gente. Deixa eu enxergar isso aqui. Travou aqui, eu acho. Não, é porque ela tá lá na... Você puxa. Não, mas ele travou aqui, ó. Não, é porque você não estava vendo o... Que safadinho. Pronto. Deixa eu virar isso para cá, para não ter problema. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a organização do Congresso pelo convite, pela oportunidade de discutir um tema um pouco mais denso. Toda vez que a gente fala um pouco de indústria farmacêutica, corporações de saúde, todo mundo fica muito incomodado. Então, eu partilho do incômodo com vocês, mas... tenho que falar que eu faço, de alguma forma, parte desse conflito de interesse, por hoje, mesmo atuando na Fiocruz, que é uma instituição centenária, a serviço do SUS, a serviço do serviço público,
Eu trabalho hoje em Biomanguinhos, que é a indústria farmacêutica do SUS, é a indústria farmacêutica da Fiocruz. A gente só produz para o Sistema Único de Saúde e para organizações não governamentais de colaboração internacional, como a Unicef. Mas hoje a gente fabrica vacina, fabrica produtos como biofármacos e kits diagnósticos. Então, na verdade, eu trago um olhar de alguém que está hoje dentro do campo da pesquisa clínica na indústria, mesmo ela sendo uma indústria pública. E a gente tem aqui, na verdade, uma agenda de compreender um pouco esses atores que me pediram. Acho que há uma diversidade nessa composição, e aí a gente vai trabalhar um pouco essa ideia, né? Indústrias, corporações e seguradoras. Falar um pouquinho dos modos de produção de ciência. Eu vou me ater aos estudos clínicos e às sínteses de evidência. E a pergunta é por quem, para quem, e vou falar um pouquinho, no final, dos novos atores e os novos modos de produção de ciência, dando uma passada sobre a atuação de Big Techs na saúde, e isso que o Regis começou a falar, que é o uso da evidência de mundo real e os dados de mundo real na ciência. Bom, se a gente for olhar esse ranking, que é um ranking que eu achei de 2022, não achei o de 2023, da Forbes, falando sobre os maiores atores na saúde global, a gente vê que 4 desses atores são corporações, grandes corporações de saúde. Isso já é uma mudança do que a gente tinha, por exemplo, há 30 anos atrás, em que a gente tinha um predomínio completo das big pharmas nesse ranking. E, quando a gente vai falar um pouco sobre qual é a finalidade desses atores, elas divergem também. A gente sabe que a indústria de medicamentos e dispositivos médicos, na verdade, elas vão atuar fazendo produção desses insumos e trabalhando também muito na lógica da inovação, né? Sempre inovando, sempre colocando novos produtos, independente do benefício agregado e associado ou não. Quando a gente fala de corporações, a gente está falando basicamente dos setores de serviços, de prestadores de serviços, médicos, hospitais, a multidisciplinaridade, mas a gente está falando de quem utiliza intensivamente esses recursos. E as seguradoras de saúde, a gente vai ter uma necessidade oposta, a gente vai ter uma necessidade de controle dessa hiperutilização ou da própria utilização, muitas vezes, do recurso necessário produzido pelas indústrias e fomentado pelas corporações. Então, a gente tem, na verdade, uma dicotomia aí de atuações que eu enxergo entre seguradoras e corporações e indústrias. O fato é que, na construção da evidência, a gente tem esses 3 players bem situados no que eles querem, qual é o propósito de cada um. As indústrias, principalmente, são os patrocinadores dessa parte toda de ensaio clínico que a gente está falando, são os grandes atores que, por promoverem inovação, e a inovação aqui, eu estou falando da produção de novos medicamentos e novos dispositivos, eles têm que provar minimamente para que esse produto está entrando. Então, por isso, a necessidade de ensaios clínicos para eles poderem entrar no mercado de acordo com as agências regulatórias, no nosso caso, a Anvisa. E, quando a gente está falando de corporações e seguradoras, a gente está falando muito mais da síntese da evidência, né? Das revisões, da utilização de dados de efetividade para a composição dessa evidência. Então, a evidência ela sempre está sendo partindo, né? Basicamente, quando a gente está saindo aqui, né, do que o Regis trouxe, que são os grupos isolados, né, os grupos de colaboração não relacionados a isso, mas que são poucos, né? A gente tem a Cochrane, mas são muito poucos grupos que constroem evidência, não patrocinados por nenhuma dessas corporações. A gente sempre vai ter uma pergunta que está respondendo a algum interesse. O Regis falou um pouco sobre esse olhar da pirâmide, entendendo que, às vezes, você tem cenários clínicos em que o estudo clínico randomizado, controlado, ele não vai ser possível de ser realizado. Então, muitas vezes, a gente vê as pessoas falando, mas não tem ensaio clínico. Nem vai ter. Né? Se a gente tem, por exemplo, populações de raros, nunca haverá ensaio clínico randomizado controlado com populações de raros. Populações, às vezes, em que você tem um desfecho muito raro, em que você vai ter que precisa lançar mão de estudos caso-controle. Então, ter essa noção é o básico para a gente conseguir entender a qualidade dessas evidências.
E, na verdade, as revisões sistemáticas elas vêm fazer uma lupinha nesses estudos, né? E essa lupa, se você está olhando uma lupa em que tem ouro, você vai achar uma evidência muito boa. Mas, se você olha numa lupa em que você tem uma qualidade de evidência baixa, o que você vai ver é uma lupa de evidência baixa. Então, assim, eu acho que a primeira provocação que eu coloco é assim: por quem a ciência é produzida? É por quem define a pergunta de pesquisa. Então, assim, a gente, por exemplo, a gente tem várias formas de fazer a evidência. A gente poderia fazer escolhas que a gente não faz. E as que eu estou falando como humanidade mesmo. Eu trouxe aqui 2 estudos que estão super na moda atualmente, e vou falar os nomes comerciais, porque o nome fantasia é péssimo, mas assim, é Ozempic e o Mounjaro, tá? Todo mundo falando de Ozempic e Mounjaro para a obesidade, e saiu o primeiro estudo do Ozempic, da semaglutida, com um comparador de placebo. E aí, logo depois, sai o estudo do Mounjaro com um comparador de placebo. Por que ele não comparou a terapia padrão, que agora seria Ozempic? Isso foi uma escolha de risco da indústria. Eu poderia ter um risco de ser pior, então eu não comparo, eu não faço um comparador. Então, você vê que são sutilezas. É na escolha do comparador, é no desenho do estudo, é você excluir do seu critério de seleção indivíduos cardiopatas ou indivíduos que têm hipotiroidismo. Você exclui desses estudos detalhes e que você, na prática clínica, vai ter dificuldade de pensar e de raciocinar, porque você vai demorar 1, 2, 3 horas, se você está treinado, para ler um estudo desse e entender que tem sutilezas ali nessa comparação. A própria escolha dos desfechos, né? Uma redução de 10% do peso, uma redução de 5% do peso. Cara, você fica pensando, mas se fosse eu queria perder quanto? Aí você começa a fazer contas e você vê que, às vezes, nem vale a pena. Mas, independente disso, ainda por quem a ciência é produzida, eu, particularmente, quando eu entrei nesse mundo de produção de conhecimento, de discutir um pouco mais a fundo, eu tinha a ideia que o patrocinador ele era um mero financiador dos estudos. E aí você vai entender, na verdade, que não. Que, quando a gente fala de patrocínio de estudo clínico, e esse é um slide que eu tenho muito apreço, porque eu acho que ele é o foco da gente entender por que dá problema. A Anvisa ela coloca sobre o patrocinador de pesquisa, e sempre haverá um patrocinador de pesquisa, mesmo que seja um pesquisador patrocinador, essas atribuições. Então, ele vai ter que ter preocupação com a gestão da qualidade do estudo, de quem são os pesquisadores que estão junto com ele promovendo, a segurança, se vai ter seguro para o participante ou não, o gerenciamento de dados da pesquisa, a conformidade de documentos para envio para a Anvisa. Então, você vê que, até para quem... Vamos dizer assim, vamos juntar todo mundo aqui e fazer um motim e virar patrocinador de estudo. É difícil. A gente não vai ter as competências e necessidades para ser um patrocinador de pesquisa. Então, por isso que, muitas vezes, isso recai sobre a indústria, essa construção de ciência em termos de estudos clínicos. No Brasil, a gente ainda tem a figura, além da Anvisa, do CEP-CONEP. E aqui eu vou fazer uma pausa para a gente entender um pouco isso. O CEP-CONEP, enquanto pesquisador, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é cansativo você submeter, às vezes ressubmeter, mas ele, na verdade, é o sistema que discute a ética dentro desses estudos. E, quando a gente está falando de estudos que envolvem áreas temáticas especiais, áreas como genética humana, reprodução, populações vulneráveis, esses estudos eles são encaminhados à CONEP, e a CONEP ela é ligada ao Conselho Nacional de Saúde. Isso vem tendo várias críticas e assédios. Essa lei é uma lei que saiu em maio e altera um pouco isso, por criar CEPs independentes para a pesquisa. Então, esse é um tema na pesquisa clínica muito discutido hoje, esse é o tema quente da pesquisa clínica hoje em dia, porque, na verdade, a gente está criando CEPs independentes para fazerem avaliações éticas independentes do Conselho Nacional de Saúde. Então, esse é um foco importante da gente entender quais vão ser as repercussões disso no Brasil. E, quanto às revisões sistemáticas, por quem elas são feitas? Por quem deseja a construção de uma nova evidência. E aqui, num resumo muito básico mesmo, eu vou chamar a atenção para 2 coisas: a seleção dos estudos primários na condução da pesquisa e a interpretação de dados. Vocês
imaginem o que é selecionar dado de pesquisa. Você vai abrir um estudo clínico e vai buscar os resultados para reinterpretá-los, juntando com outros estudos clínicos. Então, é isso um pouco do que o Regis falou. Às vezes, você está juntando resultados, 2 pesquisas sobre obesidade, mas uma utilizou um desfecho e a outra utilizou outro. Você consegue comparar? Não, é incomparável, é tão heterogêneo, e aí esse nome, né, é tão heterogêneo o resultado, o desfecho, que você não consegue comparar. E aí a gente, às vezes, fala, não, mas a revisão sistemática é o topo da cadeia alimentar e tal, mas a gente pode se deparar com revisões mal feitas. Aqui eu trago uma revisão de 2 colegas ortopedistas, nenhuma relação disso com o resultado, mas o que eles conseguiram ver em 2020 era que a hidroxicloroquina era efetiva para pacientes em uso de tratamento precoce. Isso está publicado. Você vê, se você faz uma busca cega, você acha esse estudo como evidência, o que não se comprovou depois. Mas isso foi utilizado por corporações para ser protocolo, a gente sabe dessa história. Então, esse protocolo, por exemplo, ele é disponível na internet. Se você procurar, você vai achar ele, o protocolo da Prevent Senior, para síndrome infecciosa aguda, ou seja, você pode usar para qualquer síndrome infecciosa aguda, com o uso de hidroxicloroquina. E a gente sabe que isso transpassou também, não só as corporações de saúde, mas chegou a ter documento oficial, governamental, sobre isso. Então, qual é o nível de evidência sobre esse questionamento? Porque eu estou aqui falando para vocês e vocês estão me acreditando de bom grado, mas a gente tem evidência sobre esse conflito de interesse. Então, por exemplo, a gente tem esse estudo, ele analisou 319 estudos, de todos os estudos randomizados controlados em 2011, todos com mais de 100 participantes. Eles eram estudos que vinham eficácia e segurança de medicamentos e devices, e todos eles eram estudos head-to-head. Então, qual que era a ideia assim, aqui? A gente gosta muito de estudo head-to-head. Então, vamos olhar o que está acontecendo com os estudos head-to-head. O que acontecia com os estudos head-to-head? 182 estudos desses, metade eram patrocinados pela indústria. Os tamanhos amostrais eram muito maiores quando eles eram patrocinados pela indústria. Os produtos eram muito mais registrados no fim. Eles utilizavam métodos muito mais ligados à equivalência e não inferioridade. A indústria não gosta muito de estudo de superioridade, que é o que a gente precisa enquanto prática clínica. E os resultados sempre eram mais favoráveis. Então, o que esse estudo achou é que 96,5% dos estudos financiados pela indústria de não inferioridade e equivalência, eles tinham resultados favoráveis. Isso também por conta do que a gente vai falar do viés de publicação. Esse outro estudo, ele olhou revisões sistemáticas com meta-análises. 75 publicações, quase 3.000 estudos avaliados. E a pergunta do estudo era, o patrocínio da indústria de medicamentos e devices, ele é associado a desfecho e conclusão favorável? E aí, sim, aqui tem um diamantezinho aqui mostrando que, sim, quando você analisa, separa entre estudos patrocinados e não patrocinados, os patrocinados eles tendem a ter um desfecho mais favorável. Isso tanto em desfecho quanto em conclusão. Por fim, a gente olha também numa coisa que também existe essa falácia de achar que, mas estudo com vacina não tem tanto problema. Não, é super problemático. Se a gente for olhar as revisões sistemáticas de vacinas, das revisões financiadas pela indústria comparadas com as não financiadas, ser financiado pela indústria é um critério de má qualidade do estudo. Aí é pior ainda, assim. Ele é mal feito enquanto revisão sistemática. E quais são os 2 principais fatores, quais são os 2 principais aspectos que são mal realizados? É a extração de dados e a avaliação de heterogeneidade. Isso compromete completamente o resultado. E fora quando a gente tem estudos e que não são publicados, que é o viés de publicação. Ou seja, a gente tem a evidência negativa, mas não é tão legal financeiramente a gente postar isso, então a gente não posta. Isso também, eu mantenho o meu exemplo na hidroxicloroquina, acho que os colegas também decidiram manter, apesar de eu falar aqui, meu disclaimer, eu sou reumatologista, amo hidroxicloroquina em outros contextos, mas você vê que, nesse estudo aqui, a Ácidos, que era a CRO, né, era, na verdade, a organização de pesquisa contratada pela Prevent Senior para fazer o estudo, até hoje não publicou os resultados desse estudo, que acaba sendo esse viés de publicação.
E para quem que essa evidência tem sido construída, né? Se a gente for olhar essa pesquisa de mercado de uma outra organização de pesquisa chamada Thermo Fisher, que é uma grande organização que juntou 150 grandes Big Pharmas para ver o que está acontecendo, o que vocês vão estudar nos próximos anos, a gente tem como área de concentração oncologia, hematologia e doenças raras. Se a gente olha as metas da OMS para Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, isso não vai aparecer. Então, na verdade, a gente tem aqui um descolamento entre o que é pesquisado e o que é uma real necessidade de saúde. Se a gente for dar um recorte, por exemplo, nas doenças negligenciadas, a gente entende muito bem sobre o que a gente está discutindo aqui. Nas doenças negligenciadas, primeiro, o número de pesquisa é quase irrisório. A gente pega aí esses dados da OMS mostrando menos de 700 trials em andamento. E, quando a gente olha por tipo de patrocinador, a gente vê que quem mais estuda doença negligenciada é a academia e instituição de pesquisa. Ora, bolas. Então, cadê a indústria aqui? Se a indústria é o principal patrocinador. Mas é o principal patrocinador do que dá retorno financeiro. Aqui a gente está falando de doenças em que estão atingindo populações vulneráveis, populações pobres. Então, na verdade, para quem que essa evidência está sendo construída? Essa evidência ela é, sobretudo, construída para produzir demanda em saúde, não para responder necessidades de saúde. Ainda sobre esse estudo daquela CRO, com 150 respondedores da indústria, eles colocam que dados de efetividade para complementarem os estudos clínicos é a grande área que vai avançar nos próximos anos. E aí a gente tem dado de vida real para aprovação de medicamento em cenário regulatório. No mundo inteiro isso está acontecendo. Nos últimos 2 anos, isso tem sido feito no mundo todo. A gente tem FDA, EMA, a própria Anvisa com guia de avaliação de estudos clínicos, de estudos de vida real, todos muito preocupados sobre como é que a gente vai utilizar esses dados de mundo real. A gente fala de dados de mundo real, mas a gente está falando também dos dados agregados, ou seja, da gente juntar esses dados e criar uma evidência de mundo real. E isso também tem sido utilizado para a incorporação de tecnologia dentro dos países. Então, aqui tem um outro player a mais. Então, se eu tivesse que, hoje, pensar no nome dessa aula, eu acho que eu colocaria indústrias, corporações, seguradoras e Big Techs. A gente tem as Big Techs atuando na saúde e, agora, também criando evidência. Isso é uma realidade. Em 2019, a gente teve a Amazon entrando como nuvem de dados do DataSUS. Hoje, o DataSUS tem 2 nuvens de dados compartilhadas, né, tanto a da Amazon quanto a nuvem do governo. E o que a Amazon tem acesso? Eles têm acesso a todos os nossos dados que nós fabricamos no SUS. Olha que legal. E aí eu convido vocês a escutar depois o podcast da própria Amazon, em que o Jackson Barros, na época diretor do DataSUS, falava como era bom fazer isso. E aí, menos de 1 ano depois, ele foi contratado pela Amazon para trabalhar lá. Então, hoje, ele é diretor da Amazon. Eu convido a vocês a essa escuta agradabilíssima. O Brasil ele é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que a gente decidiu ter um sistema universal, público, gratuito. Então, a gente sempre vai ter necessidade de evidência. São sempre novos desafios, novas perguntas, para saber qual é o caminho mais efetivo e mais eficiente para o SUS. E, talvez, aqui eu acabo falando um pouco sobre isso, que ter uma indústria pública para também construir evidências e não só replicar transferências tecnológicas, isso é essencial para a gente, por causa do nosso tamanho. Então, a gente precisa de instituições que tenham capacidade de pesquisa em população brasileira, de olhar nossos agravos locais, de ter necessidades e estudos voltados para as necessidades populacionais. E as dificuldades, eu posso falar para vocês que são todas. O atraso tecnológico, a questão da irregularidade da política de desenvolvimento, o baixo investimento em pesquisa, em carreira, e acrescentaria aqui também o assédio de indústrias internacionais que olham essa indústria nacional, a indústria pública, com muito bons olhos para colocar medicamentos no mercado não eficazes. E aí eu faço essas considerações finais, né? A gente, com certeza, indústrias, corporações e seguradoras
elas têm interesses próprios na construção de protocolos clínicos, e a escolha da evidência, sim, ela é comprometida pelo patrocinador. As linhas de pesquisa que direcionam, na verdade, demandas médicas e não necessidades. Então, é ingênuo da nossa parte achar que a gente vai ter resposta para o que está no nosso consultório, o que está na nossa prática clínica. Muitas vezes, a ciência não está voltada para essas perguntas, e sim para criar novas demandas. Os estudos clínicos, além dos vieses inerentes ao estudo, às vezes você vai ter limitações da própria construção do protocolo clínico, você também tem vieses de patrocínio e publicação. Síntese de evidência, mesmo em revisão sistemática, são sujeitas aos interesses do patrocinador. A gente tem muitas maneiras de distorcer dados. Alguns colegas gostam dessa parte, né, dessas brincadeiras de distorção de dados por epidêmio. É uma brincadeira que eu sugiro que todos façam um dia, peguem e utilizem 2, 3 métodos para você ver como que os resultados mudam. Existem indefinições muito grandes do que a gente vai fazer com essa novo tipo de evidência, que é essa evidência baseada em vida real. E eu acho que, por fim, assim, o SUS necessita, sim, de formas de produção de ciência e não formas de reprodução do conhecimento. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. Gente, agora a gente vai abrir para a questão de perguntas. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer para algum palestrante? Ficou alguma dúvida? Não? Eu tenho uma dúvida. A questão do CEP independente. Tem alguma forma de regulação para esses CEPs, assim, ou como é que é? Então, a lei, se não me engano, foi de maio. A gente ainda não tem decreto de regulamentação. Essa lei ela era, no começo, um monstro para mim, porque ela tirava até direitos de recebimento de medicação posterior pelos usuários. Por exemplo, a gente tem um ensaio clínico. Se esse ensaio ele se prova eficaz, a indústria tinha um compromisso com o participante de pesquisa de manter o tratamento. Ela propunha tirar isso. Isso foi vetado, isso não passou. Mas a gente já está entendendo qual é o movimento da Big Pharma no Brasil. A gente já está claro o que eles querem diminuir os custos, digamos assim. Sobre os CEPs independentes, isso já está em lei. A gente não sabe como é que vai ser a regulamentação, nem quem vão ser esses participantes, porque hoje os participantes do CEP eles são voluntários. Então, na verdade, você tem uma grande briga dentro dos CEPs, às vezes, dependendo do tipo de pesquisa que você vai conduzir. Pesquisas genéticas, em que você tem manipulação genética, por exemplo, enquanto Fiocruz, nós achamos que é muito complicado você deixar isso na mão de um CEP independente, porque o nível de discussão e de maturidade de um CEP para dar um parecer em relação a isso é bem complicado. O decreto deve ser feito nos próximos tempos. No próximo mês vai ter eu convido a todos, quem tiver interesse no tema, vai ter um encontro de pesquisa clínica da Fiocruz, em que vai ser debatido uma mesa extensa sobre isso, sobre como vai ser posicionado, a sociedade dentro da Fiocruz vai se posicionar junto com outras instâncias. Enquanto o projeto de lei foi tentado ser barrado, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família teve, junto com a Abrasco e com a Fiocruz, fazendo carta aberta e se posicionando no Conselho Nacional de Saúde para isso não acontecer. O que conseguiu-se foi um veto parcial, mas eu acho que é um campo de disputa claro e muito grande nesse momento. Todo mundo que está envolvido com pesquisa está muito preocupado como vai ser, de fato, regulamentado esses CEPs independentes. Até porque a gente está para ter uma revolução tecnológica da parte de terapias avançadas no país e que pode quebrar o sistema. Então, para a gente, é muito caro que essa discussão ética ela se dê em vários níveis, não só no nível do indivíduo, mas no nível social, e que existe uma grande percepção que isso vai se perder com a construção desses CEPs independentes. Mais alguém? Já foi?
Olá, boa tarde, eu sou Augusto de Niterói, sou médico de família na mesma comunidade há 17 anos, e essa apresentação, sobretudo as duas primeiras, elas me trouxeram um pouco de desconforto, no sentido de que eu tenha interpretado como uma certa responsabilidade de estar a par de todos os estudos científicos e estar duvidando das condutas e etc., né? Colocou uma pulga atrás da orelha. Eu fiz a minha residência terminei no ano de 2012, e isso era uma prática habitual, né, de ir checar os estudos e etc. Atualmente, eu me sinto como pressionado a estar acompanhando determinados estudos, mas, ao mesmo tempo, isso torna a minha prática muito desconfortável, que é de questionamento a todo momento, né? É claro que existem as cartilhas do Ministério da Saúde para tentar padronizar algum tipo de conduta, mas essa apresentação ela me deixa nessa zona de desconforto, né? E eu gostaria de ter uma sugestão, sobretudo dos dois primeiros palestrantes. A terceira foi ótima também, porque traz a questão do conflito de interesses, que sempre permeia essa situação, mas, sobretudo, uma sugestão de como lidar com isso, né? Eu devo estar constantemente correndo atrás dos estudos, eu devo permanecer naquela diretriz do Ministério, como conciliar essa prática, como vencer esse desconforto. Muitas vezes eu recebo alunos também que trazem evidências que eu ainda não vi, e eu gostaria de problematizar isso e ver qual seria a melhor solução para o MFC que está lá no dia a dia, né, trabalhando duramente, enfim, tendo que tomar decisões em cima da hora. É isso. Talvez seja melhor ver se tem mais alguma pergunta para a gente poder responder em bloco. Mais alguém? Bom dia. Eu queria perguntar para os participantes da mesa a opinião, enfim, contribuições, colaborações sobre o uso da inteligência artificial no aproveitamento, né, das evidências para a decisão clínica, né? Como é que se vocês têm experiência no uso da inteligência artificial, facilitando a vida do médico, do terapeuta ali, no caso, né? No momento do encontro clínico. É isso. Como é que é o seu nome, perdão? Augusto. Augusto, pergunta deliciosa. É isso, né? A gente está lá, né, na ponta, né? Acho que 90% do meu tempo é atuando como médico, né? E eu me faço essa pergunta todos os dias, né? Eu acho que tem algumas estratégias boas, assim. Primeiro, a gente buscar boas fontes, né? E esses guidelines que a gente usa no dia a dia, a gente tentar fazer questão, né, de buscar aqueles que a gente saiba que são construídos com bases sólidas, né? O do Ministério quase sempre são, né? Então, acho que é um bom caminho, né? A Prefeitura do Rio tem uma preocupação com isso, de alguma forma. Ela lança guias rápidos, né, que são construídos baseado em evidência, mas também baseado nas características do município para a atuação clínica, né? Mas teve uma pesquisa que eu tive contato com ela há mais ou menos 10 anos e nunca mais encontrei. Então, se alguém souber onde encontrá-la, por favor, me diga. Que ela perguntava o seguinte: como que os médicos de família, quais são as estratégias que o médico de família usa para tomar a sua decisão? E aí a pergunta era: eles vão atrás dos ensaios, dos estudos primários, né, e aí tem acesso à plataforma, né, da Cochrane e outras, né? Eles buscam nos livros as informações, eles buscam em plataformas, né, que seriam livros mais up-to-date, né, que estão o tempo todo sendo atualizados. Ele busca com os pares, né, o colega dele de clínica, né, ele busca em congresso, né? Então, percentualmente, né, como é que o médico ele busca seu conforto, né, já que você falou de desconforto, né, para que tenha uma prática clínica que ele se sinta feliz com ela, né, e satisfeito, né? E a resposta do estudo foi categórica, né, entre os pares, né? Então, a gente se posiciona num lugar agradável, a gente se cerca de pessoas que a gente confia
e que são pessoas que têm uma prática clínica com a qual eu tenho afinidade, né? E a partir daí a gente junto vai construindo uma ideia de prática e trocando experiências e discutindo. Você usa qual remédio? Eu uso essa. Então, a busca da evidência, seja mesmo em plataformas, né? Organizadas, né? O UpToDate ou Dynamed, ela tem menos importância, menos impacto do que espaços como esse. Que espaço é esse aqui? É um espaço onde a gente tem uma afinidade, que seria a medicina de família e comunidade, que é uma especialidade que se insere dentro de um campo político, que eu acho que é um campo dentro da prática médica hegemonicamente progressista, e a gente aqui se sente confortável de aqui discutir as práticas e olhar para o outro e deixar que o outro seja um espelho para a gente. Então, de fato, causa sofrimento. Não dá para ser esse UpToDate o tempo todo. A gente pode estabelecer estratégias, deixar o Dynamed sempre ligado lá no meu consultório, para não precisar abrir, logar, deixar lá o tempo todo, que eu faço pesquisas rápidas. Isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, se inserir na comunidade e se inserir em boas comunidades, seja na sua unidade, se cercando de boas pessoas, seja tendo rede de amigos com qual você possa dialogar e pedir opiniões, eu acho que talvez seja uma questão que traga para a gente um pouco mais de conforto e que, inclusive, diminua essa cobrança por autoeficácia, né, que é cruel, né? A segunda foi da Rayane. Eu acho que já é uma realidade, né? Qual é o paciente nosso que a gente atende que não fala do Google que ele pesquisou ontem, né? O Google, de alguma forma, já usa alguma forma de inteligência artificial, né? A gente tem hoje vários experimentos, o Watson, né? Que tenta, de alguma forma, dar resposta. O ChatGPT, né? Que é o mais comum, experimenta lá escrever, estou com tosse, provavelmente pneumonia, gostaria de saber qual é o tratamento mais eficaz para alguém que tem asma e que ele vai te dar o guideline ali, talvez melhor, tecnicamente falando, do que o médico que vai estar mais up-to-date do que o médico que está ali na ponta, né? Então já é uma realidade, né? E a gente tem que entender que, de fato, isso já está aqui. Mas quando a pessoa vai buscar um atendimento médico, possivelmente ela busca coisas diferentes de quando ela senta na frente do computador e vai buscar no Google, né? A gente tem a capacidade de ser empático, a gente tem a capacidade de olhar para o outro, a gente é um igual que sofre o mesmo sofrimento do que ela. Então, ela não busca simplesmente uma informação, né? Eu tenho percebido, né, que está muito claro de que as pessoas têm cada vez mais buscado na gente um cuidado. Né? Igual eu busco com a minha avó quando eu estou gripado, né, e ela me dá o colo, me dá o conforto, me dá o chazinho. Então, essa questão humana, né, de você ser cuidado por um par, ser cuidado por alguém que sofre igual a você, ou que tem pelo menos o potencial de sofrer igual a você, que sofre, às vezes, a mesma opressão que você. Então, mulheres que buscam mulheres por cuidado, pessoas pretas que se veem mais identificadas com o médico preto, com a médica preta, porque entende que ela sofre das mesmas pressões na sociedade contigo. Isso é muito real. E que eu acho que, nesse ponto, a inteligência artificial dificilmente vai conseguir entrar nesse nosso campo, né? Então, uma dica para a gente, né? Ao invés de a gente querer competir com o Watson ou com o ChatGPT, talvez a gente tenha que investir na nossa capacidade de desenvolver atributos de empatia e de entrevista clínica e de cuidado, né? Que a inteligência artificial talvez não vá conseguir dar conta. E usar, obviamente, ela a nosso favor. Bom, legal demais. Augusto, tudo que você falou, eu vi. Né? Foi preceptor aqui, foi preceptor no AIS, estou lá na UBS Rural. Cara, eu vou falar como eu faço, tá bom? Pode te ajudar, talvez. Em relação aos temas porque nós somos especialistas em quê? Nas coisas mais prevalentes. Então, como é que eu fiz sempre assim com o estudante? Os temas mais prevalentes, nós vamos discutir e qual vai ser a sequência lógica. Você vai atrás de uma revisão padrão Cochrane, porque, pelo menos, não isenta de críticas. Ela não foi financiada, eu conheço os grupos de pesquisa alguns, então eles são sérios, a gente vai analisar criticamente essa revisão com o instrumento adequado, você vai usar o Amstar 2, ou você vai usar no site do Centro de Saúde Baseada em Evidência de Oxford, já traduzido para o português, então não tem desculpa. O residente, se ele não domina o inglês, ele pode pegar esse instrumento, que é um bom instrumento, se ele domina o inglês, o Amstar 2. E aí, por exemplo, estatina, uso de estatina. Essa é uma discussão que tem que ter. Então, entendeu? Por quê? Se você for na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o que ela vai falar? Vai falar para você pedir para todo mundo a partir de 10 anos. Então, não é a diretriz, entendeu, Augusto, onde eu quero chegar? Então o que eu provocava os residentes? Esse tema tem que discutir. Diabetes tem que discutir.
Hipertensão tem que discutir. Agora, vamos discutir baseado em evidência. Traz tudo, traz a diretriz, vamos problematizar a diretriz. Isso me dava ânimo na residência. É o que eu sinto falta hoje de estar numa UBS rural, é esse ambiente. A segunda coisa é trabalhar igual o Telesaúde. Em São Paulo, eu participei do Telesaúde São Paulo. Como o Telesaúde faz? O que eu acabei de propor. Você vai fazer uma pergunta para eles vão procurar o melhor nível de evidência disponível. Vão na revisão sistemática, não há revisão sistemática, eles vão descendo degraus. Obviamente, o que o Telesaúde faz, que a gente ama, nós, MFCs? Ele contextualiza com a realidade do Brasil. Perfeito? Então, eu estou em dúvida lá, os residentes trouxeram está com escabiose. Por quê? Porque a primeira linha, então, é permetrina. Por quê? Tem revisão para isso, né? Não é vermectina primeiro. Então, se você trouxer essa perspectiva, o que eu fazia? Uma discussão clássica dos temas de MFC, quer dizer, vai ter que ter isso aqui porque é muito prevalente. E todo dia levar uma pergunta para casa. Não várias, porque senão dá muita angústia. Mas se tem uma pergunta muito importante, pô, chegou um paciente muito raro aqui, não sei tratar isso aqui. Vou encaminhar, mas também não quero encaminhar um lixo de encaminhamento, quero estudar um pouco. Aí eu acho, Augusto, que a revisão sistemática ela tem dois papéis. Primeiro, se ela foi bem conduzida, por isso que primeiro eu vou na Cochrane, e aí eu sempre falo isso, vai na Cochrane primeiro, não existe revisão Cochrane, a Cochrane não tem revisão de tudo, e algumas coisas estão muito desatualizadas, né? Você chega lá hoje vai procurar sobre, por exemplo, algumas coisas estão de 2013. Não, aí não dá também, né? Já tem ensaio clínico depois. Agora, quando você vai para o PubMed, que é a segunda linha nesse fluxograma, vou procurar revisão no PubMed, aí você tem que ter mais cuidado ainda. Aí você vai sentar sua bunda no Amistad 2, ou no instrumento que você vai utilizar para analisar essa revisão sistemática, porque a probabilidade de ser um lixo é grande. Entendeu? Por isso que eu sigo a Cochrane primeiro. Não tem resposta para tudo, como vocês sabem, mas esse é o que eu faria no seu lugar. Definiria os temas clássicos, os seus residentes, você já acalma residente interno. Semana que vem é tal tema. Por quê? Me interessa? Interessa a minha comunidade? Interessa você, pô, sabe nada? Então, anima todo mundo. E o outro é esse que eu faço, cara. Às vezes eu atendo umas bombas na UBS Rural, é inacreditável. Uma cidade de 6 mil habitantes, ter tanto rolo. Tem coisa que eu não sei nada. Aí a revisão, ela me ensina. Porque eu não leio a introdução de nada. Agora, o tema eu não sei nada, a introdução me dá aula. Então, eu acho que é um jeito de estudar. Eu olho a saúde baseada em evidência como esse ciclo reflexivo, né? Donald Schoen falava isso, né? Que é um arquiteto. Você tem que ter olhares reflexivos sobre as coisas. A saúde baseada em evidência, eu não olho ela como, eu vou copiar um artigo. Não, eu vou aprender com isso aqui, pô. É um olhar reflexivo e, às vezes, não vou usar nada. E da inteligência social, o que eu percebo dela é que, cara, não tem jeito, ela é a nossa aliada, né? Esquece isso aí. Ela não vai substituir, mas vai vir junto com a gente. E o que eu percebi é a mesma coisa que a Carla trouxe da pesquisa. O que a inteligência social vai te ajudar é se você souber fazer a pergunta. Então, a pergunta, na minha opinião, não é qual o melhor tratamento para asma. É o seguinte, me traz aí uma revisão Cochrane, o resumo da revisão Cochrane de alta qualidade, com baixo risco de viés, que fale sobre o tratamento da asma. Ela vai te trazer direto. Agora, se você colocar qual o melhor tratamento da asma, eu não sei o que ela vai te trazer. Essa é a maldade, é a pergunta. Na minha opinião, tá? Eu posso estar totalmente equivocado, né? Mas eu tenho feito perguntas objetivas para ela. Estou com preguiça, entendeu, Augusto? Estou com preguiça de ir lá na Cochrane, fazer pico, aquele rolo que vocês sabem tudo. Cara, eu coloco lá. Pô, me traz uma revisão com baixo risco de viés da Cochrane, da livraria Cochrane, sobre o tratamento primeira linha para hipertensão. E aí o nosso olhar crítico é o quê? Ela não trouxe Cochrane. Porque ela mente também. Você já deve ter testado. Ela traz outra revisão. Isso aqui não é Cochrane, não é Cochrane, do jeito que você quiser falar. Não é. Agora, se é, eu ganhei tempo, pô. Vou ler. Ganhei tempo. É isso que eu tenho visto na inteligência artificial. Eu estou usando. Entendeu? Porque eu vou fazer o quê? Eu estou com preguiça, pô, de ficar abrindo Cochrane, fazer pico. Então, eu estou utilizando. E nas aulinhas que eu tenho participado, eu tenho tentado usar ela junto. Ainda estou engatinhando, mas é o que eu tenho feito. Mas você tem que sempre lembrar, essa hierarquia, cara, ela não vai mudar. Entendeu? Obviamente que, às vezes, eu uso o Trip Database para ir já numa síntese de evidência. Agora, eu tenho um pouco de receio com diretrizes. Entendeu? Eu concordo com o colega, tem coisa boa no Ministério da Saúde, mas tem coisa também que não dá. Você vai pegar hoje o nosso caderno de rastreamento, é de 2010, pô. Você vai fazer o quê com ele? Então, não dá. Aí a discussão fica muito especial, né, Augusto? Aí você vai falar, não, o que nós temos é o caderno da atenção básica. Aí chega lá, não tem lógica aquilo lá. Né? Tem muita coisa que mudou, e realmente tem coisa para pior. Mudaram a evidência de D para C, que não era para ter mudado, né? De D para C, igual o rastreio de câncer de próstata, mas também tem coisa que, pô, tem coisa aqui que nós vamos ter que fazer, que nós não estamos fazendo, nós estamos negligenciando tal coisa. Né? E aí, aonde eu vou? Na Força Tarefa Americana, eu vou fazer o quê? É o melhorzinho que tem. É perfeito? Óbvio que não. Então, essa é a discussão. É o que eu faria, Augusto, é o que eu faria, o seu nome fugiu. Rayane, é o que eu faria. Eu iria testando esse modelo. E aí, o que eu tenho feito, cara? Quando a minha pergunta ficar boa, eu gravo a pergunta. Entendeu? Quando eu vi que a pergunta ficou boa e o ChatGPT da vida lá trouxe uma resposta decente, eu estou salvando essa pergunta. Eu estou com preguiça até de fazer a pergunta. Entendeu? Mas é tipo isso. Eu só vou complementar na pergunta da Ariane. Acho que a gente lá tem muita necessidade, às vezes, de dar resposta rápida
para algumas questões, e o que a gente tem feito é utilizar, por exemplo, pegar uma revisão sistemática, às vezes, que tem 200 páginas, e pedir para a inteligência artificial resumir esse documento. Aí eu acho que é um grande... agiliza muito, porque aí você selecionou a evidência que você está querendo trabalhar e ele tem uma capacidade de síntese muito boa. Agora, buscas... eu ainda não... A gente testa algumas lá, porque a gente tem uma pessoa da economia da saúde, na verdade, que acha que tudo vai ser por inteligência artificial. Então, o tempo todo ela fica, vê se não dá para fazer por inteligência artificial. A gente manda, aí dá errado, a gente fala, e aí? Quer mandar a gente embora? Eu não quer? Não, então fica. Mas eu acho que é esse negócio de pegar o documento, principalmente da Microsoft, tem dado certo para mim, é a que eu tenho testado. Você joga lá, esqueci o nome dela agora, mas é aquela azulzinha que fica no canto. Você joga o documento e ele te dá uma compilação boa. E se você quiser saber só sobre uma parte, por exemplo, eu quero os resultados apenas sobre tal desfecho, e fica bonitinho. Então, é o que eu tenho feito em inteligência artificial. Outro dia, me pediram para testar para revisão sistemática, você pegando, já tendo selecionado os estudos, jogar lá dentro. Foi péssimo, assim, foi terrível. Então, a gente parou de usar também. Então, eu acho que tem que ficar testando, assim, mas só para tentar te agilizar, essa tem funcionado, de pegar o documento e aí resumir esse documento que é de 200, 230 páginas para um negócio que é de uma, já melhora muito. Acho que é isso, gente, porque a gente está ficando apertadinho no horário. A gente vai ter outra palestra aqui daqui a pouquinho. E foi. Obrigada por comparecer.